Uma adolescente de 15 anos viaja 200 quilômetros para encontrar o namorado nas férias escolares e é brutalmente esquartejada 4 dias depois. Mas as mensagens que acabaram de vazar mostram uma verdade ainda mais sinistra. Pagaria para matar aquela menina, disse o próprio namorado sobre Nicole. Será que ela foi usada como peça num jogo de vingança e ciúmes? Porque o assassino confessou que sentia nojo da vítima. E se o crime foi planejado desde o início? Nicole Fernanda Pogeri chegou animada em Hortolândia para reencontrar o primeiro amor da infância, mas encontrou a morte mais brutal possível. As novas evidências mostram que ela pode ter sido atraída para uma armadilha mortal onde 2 pessoas a esperavam. O corpo foi encontrado esquartejado, sem um braço e uma perna, envolto nos próprios lençóis da casa do assassino. As mensagens revelam um plano friamente calculado: usar uma adolescente apaixonada para provocar ciúmes e depois eliminá-la covardemente. Fique até o final, porque os detalhes que vamos revelar vão mudar completamente sua visão sobre este caso que está chocando o Brasil. A verdade por trás desta tragédia é ainda pior do que você imagina. Para entender a crueldade por trás da morte de Nicole Pogeri, precisamos conhecer quem era esta menina de apenas 15 anos que teve a vida interrompida de forma tão brutal. Nicole morava em Mococa, interior de São Paulo, e havia viajado até Hortolândia no final de junho para passar as férias na casa dos avós. Era uma adolescente comum, com sonhos e esperanças de qualquer garota da sua idade, cabelos pretos com uma mecha loira na franja, sempre sorridente nas fotos das redes sociais. Ela mantinha um relacionamento à distância com um adolescente de 17 anos desde a infância. Para Nicole, aquela viagem representava a chance de reviver momentos especiais com alguém que conhecia há anos e em quem confiava plenamente. Mas o que ela não sabia é que estava caminhando direto para uma armadilha mortal planejada por quem deveria protegê-la. A família de Nicole descreve uma menina alegre, estudante dedicada que estava aproveitando as férias escolares como qualquer adolescente da sua idade. Seus pais nunca imaginaram que aquela viagem inocente se tornaria o último capítulo da vida de sua filha. A cronologia do horror começou no dia 14 de julho de 2025, uma segunda-feira que deveria ser apenas mais um dia de férias. Nicole saiu da casa do avô, informando que iria até a residência do namorado, despedindo-se normalmente. Ela deu um beijo no avô, estava animada, parecia tudo normal. Relembra a mãe, Priscila Magrin, ainda devastada pela perda. Aqui já surge o primeiro ponto perturbador. A família relatou que teve pouco contato com o namorado da adolescente, descrito como calmo e educado durante conversas por vídeo. Eram relacionamentos virtuais, encontros esporádicos, o que facilitou que a máscara de bom moço permanecesse intacta por tanto tempo. Mas quando analisamos os fatos com mais profundidade, descobrimos sinais que poderiam ter servido de alerta. Segundo a família, Nicole não conhecia bem a região de Hortolândia, o que a deixava ainda mais vulnerável. Ela não sabe andar aqui, disse Priscila, demonstrando como a adolescente estava completamente dependente do namorado para se locomover na cidade. Quando a família tentou contato com Nicole e não conseguiu, procuraram o namorado. O rapaz afirmou ter rompido o relacionamento e disse que Nicole havia ido embora no dia do desaparecimento. Uma mentira descarada para tentar se livrar das suspeitas, mas que já demonstrava o início da tentativa de criar um álibi falso. O que torna este caso ainda mais perturbador é descobrir que o crime pode ter sido premeditado há muito tempo. Mensagens exclusivas obtidas pela investigação revelam que o jovem afirmou pagaria para matar aquela menina, em referência à vítima. Essas palavras não foram ditas no calor de uma discussão, mas em conversas anteriores com amigos, sugerindo um planejamento frio e calculado. Aqui surge uma pergunta que não quer calar. Há quanto tempo ele planejava este assassinato? Será que cada encontro com Nicole era parte de um plano maior para eliminá-la? A frieza dessas mensagens sugere que sim. A motivação por trás deste crime hediondo é ainda mais chocante. Em mensagens, ele confessa que estava com Nicole apenas para provocar ciúmes em uma ex-namorada e diz ter sentido nojo da garota. Imagine a crueldade, usar uma adolescente apaixonada como instrumento de vingança e depois matá-la brutalmente. Mas quem é essa outra garota que motivou tanto ódio?
Descobrimos que o assassino mantinha relacionamento simultâneo com outra adolescente, também de 15 anos. Será que ela sabia dos planos? Será que participou ativamente do crime? Ou foi apenas uma espectadora que preferiu fugir após presenciar o horror? A cronologia dos eventos se torna ainda mais sinistra quando analisamos o que aconteceu após o desaparecimento de Nicole. A última mensagem enviada das redes sociais de Nicole foi registrada na terça-feira, um dia após o desaparecimento. A família relata que não conseguiu contato com ela desde a segunda-feira, o que reforça a suspeita de que alguém assumiu o controle do celular da jovem após o crime. Isso significa que o assassino teve a frieza de usar o celular da vítima para criar uma narrativa falsa, tentando simular que Nicole estava viva quando na verdade já havia sido morta. Uma manipulação psicológica cruel com a família que desesperadamente procurava por notícias da filha. Logo após o desaparecimento, familiares procuraram o namorado na casa dele, mas os pais afirmaram que Nicole não esteve lá. Mais uma mentira na cadeia de falsidades criada para encobrir o crime. Será que os pais sabiam o que estava acontecendo? Ou foram enganados pelo próprio filho? Em mensagens obtidas pela reportagem, o garoto também conversa com o próprio pai, dizendo que estava sendo ameaçado e que pretendia fugir para o litoral. O pai, por sua vez, insiste para que o filho volte para casa ou se apresente à polícia, afirmando que até os policiais estão dispostos a ajudá-lo. Uma tentativa desesperada de convencer o filho a fazer a coisa certa, mas que chegou tarde demais. A descoberta do corpo trouxe detalhes que revelam a brutalidade extrema do assassinato. No dia 18 de julho, uma sexta-feira que se tornaria inesquecível para a família Pogeri, um cão farejador da Guarda Municipal de Hortolândia conseguiu localizar o corpo de Nicole em uma lagoa no Jardim Amanda I. A adolescente foi encontrada esquartejada, sem um braço e uma perna, com aberturas no abdômen e marcas de agressão no rosto. Seu corpo estava enrolado em 2 lençóis e uma lona azul, parcialmente submerso na lagoa. O pai de Nicole, presente no local, conseguiu reconhecer o corpo da filha pelo colar preto que ela costumava usar. Imagine a dor deste pai ao reconhecer sua filha naquelas condições. O corpo da adolescente estava com várias marcas no rosto, aparentando ter levado uma paulada na face dela, onde estava bem inchado, relatou, ainda em choque com a brutalidade presenciada. O local onde o corpo foi encontrado não foi escolhido por acaso. O corpo esquartejado de Nicole foi encontrado a 500 metros da casa do namorado, uma tentativa desesperada de esconder as evidências, mas que acabou sendo a pista que levou direto ao assassino. E aqui vem um detalhe que comprova definitivamente o envolvimento do namorado. O pai do suspeito reconheceu os lençóis e a lona usados para esconder o corpo como sendo de sua residência. Como explicar que pertences da família do namorado foram usados para ocultar o cadáver da vítima? Essa revelação é devastadora, porque mostra que o crime aconteceu dentro da casa onde Nicole deveria estar segura. O local que deveria ser um refúgio se tornou o cenário de seu assassinato brutal. A perícia na casa do suspeito revelou evidências devastadoras que destroem qualquer tentativa de negação. Foram localizadas manchas de sangue na casa do rapaz, confirmando que ali foi o local do crime. Sangue de uma menina que, segundo ele, nunca esteve em sua casa após o suposto término. Além do sangue, pertences da vítima também foram encontrados na residência. Como explicar a presença dos objetos pessoais de Nicole se ela nunca esteve lá? As mentiras desmoronam uma a uma diante das provas científicas irrefutáveis. Mas as evidências não param por aí. O secretário de Segurança Pública de Hortolândia, Joldemar Nunes Corrêa, confirmou que a jovem foi esquartejada, provavelmente com instrumentos encontrados na própria casa do assassino. A brutalidade do crime sugere ódio extremo e premeditação. Mas este caso fica ainda mais sinistro quando descobrimos que o assassino não agiu sozinho. O principal suspeito mantinha relacionamento simultâneo com outra adolescente de 15 anos, e ambos estão foragidos. A pergunta que surge é: essa segunda garota participou do assassinato ou foi apenas uma testemunha que preferiu fugir? A suspeita é de que uma ex-namorada do adolescente que teria cometido o crime também participou da emboscada. Será que Nicole foi atraída para uma cilada onde 2 pessoas a esperavam para executá-la? O nível de planejamento envolvido sugere que sim. Com o avanço das investigações, o pai do adolescente foi ouvido na delegacia. Uma prima do adolescente prestou depoimento e, segundo os familiares da vítima, suas declarações aumentaram ainda mais as suspeitas sobre o envolvimento do garoto no crime. O que será que essa prima revelou? Será que ela sabia dos planos do primo?
ou descobriu algo após o crime que pode incriminá-lo ainda mais? Essas respostas podem ser a chave para entender completamente esta tragédia. O que mais impressiona neste caso é a frieza demonstrada pelo assassino em cada etapa do crime. Primeiro, ele usa Nicole para provocar ciúmes na outra garota. Depois, planeja friamente sua morte. Em seguida, executa o plano de forma brutal. Por fim, tenta criar álibis falsos usando o celular da vítima e mentindo para a própria família. Com o avanço das investigações, o pai do adolescente foi ouvido na delegacia. Uma prima do adolescente prestou depoimento e, segundo os familiares da vítima, suas declarações aumentaram ainda mais as suspeitas sobre o envolvimento do garoto no crime. O que será que essa prima revelou? Será que ela sabia dos planos do primo? Ou descobriu algo após o crime que pode incriminá-lo ainda mais? Essas respostas podem ser a chave para entender completamente esta tragédia. O que mais impressiona neste caso é a frieza demonstrada pelo assassino em cada etapa do crime. Primeiro, ele usa Nicole para provocar ciúmes na outra garota. Depois, planeja friamente sua morte. Em seguida, executa o plano de forma brutal. Por fim, tenta criar álibis falsos usando o celular da vítima e mentindo para a própria família. Cada ação demonstra um nível de psicopatia que assombra qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. Como um adolescente de apenas 17 anos pode ter tanta frieza para planejar e executar um crime tão brutal? E aqui surge uma pergunta perturbadora: quantos sinais foram ignorados? A família relatou que teve pouco contato com o namorado da adolescente, mas será que havia indícios anteriores de comportamento violento ou manipulador que passaram despercebidos? A investigação continua revelando novos detalhes chocantes sobre a personalidade do assassino. Segundo informações que chegaram até nós, ele tinha histórico de comportamentos preocupantes, incluindo crueldade com animais. Um padrão que criminologistas identificam como indicativo de tendências psicopáticas. A família de Nicole vive um pesadelo que está longe de acabar. A mãe, Priscila Pogeri, agora precisa lidar não apenas com a perda da filha, mas com a descoberta de que sua menina foi usada como peça num jogo macabro de vingança e ciúmes. Só queremos encontrar a Nicole e saber que ela está bem, disse a mãe antes da descoberta do corpo. Palavras que ecoam como um grito de dor de uma família que teve sua vida destroçada pela maldade humana. Atualmente, tanto o assassino principal quanto sua possível cúmplice estão foragidos, mas a polícia intensifica as buscas. O segundo DP de Hortolândia trabalha incansavelmente para capturar os fugitivos e trazer justiça para Nicole. A cada dia que passa com os assassinos em liberdade, mais sofrimento para a família que perdeu sua menina de forma tão brutal. Será que eles conseguirão escapar da justiça ou serão capturados e pagarão por este crime hediondo? O caso Nicole Pogeri expõe a face mais cruel da violência contra mulheres jovens no Brasil. Uma adolescente de apenas 15 anos foi brutalmente assassinada por alguém que deveria amá-la e protegê-la. As mensagens revelando que ele pagaria para matar aquela menina e que sentia nojo dela mostram um nível de frieza que assombra qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. Este crime não foi um ato de impulso, foi um plano friamente calculado por um jovem que usou o amor de uma adolescente como arma contra ela mesma. Nicole foi atraída para uma armadilha mortal disfarçada de encontro romântico. Ela viajou 200 quilômetros, cheia de expectativa para reencontrar quem acreditava ser o amor da sua vida, mas encontrou 2 assassinos que a esperavam para executá-la. Enquanto os assassinos permanecem foragidos, a família de Nicole clama por justiça. Cada dia que passa sem a prisão dos culpados é mais sofrimento para quem perdeu uma filha, neta e amiga querida. A mãe, Priscila Pogeri, precisa conviver com a dor insuportável de saber que sua menina foi usada como peça num jogo macabro de vingança. O que mais revolta neste caso é descobrir que sinais de perigo podem ter passado despercebidos. A família tinha pouco contato com o namorado, conhecia-o apenas através de conversas por vídeo, onde ele se mostrava calmo e educado. Uma máscara perfeita que escondia um assassino em potencial. Este caso nos ensina que precisamos estar atentos aos sinais, mesmo quando eles vêm disfarçados de relacionamentos aparentemente normais. Quantas outras Nicoles estão em perigo neste momento sem saber?
Quantas famílias podem estar enviando suas filhas diretamente para as mãos de predadores que se disfarçam de namorados carinhosos? Se você tem filhas, sobrinhas, irmãs adolescentes, converse com elas sobre relacionamentos tóxicos. Ensine-as a reconhecer os sinais de possessividade e manipulação. Explique que o amor verdadeiro jamais se transforma em ódio, jamais usa uma pessoa para provocar ciúmes em outra, jamais planeja a destruição de quem ama. A investigação continua e a polícia trabalha incansavelmente para capturar os foragidos. Mas, enquanto isso, precisamos refletir sobre como proteger nossas jovens de predadores que se aproveitam da inocência e do amor para cometer os crimes mais bárbaros. Nicole era uma menina comum, com sonhos e esperanças como qualquer adolescente. Sua vida foi interrompida pela maldade humana, mas sua história não pode ser esquecida. Ela precisa servir de alerta para que outras tragédias sejam evitadas. Que Deus console o coração quebrantado da família Poggieri neste momento de dor inominável. Que a justiça seja feita e que os responsáveis por este crime hediondo sejam capturados e condenados com todo o rigor da lei. Que o Senhor dê forças para a mãe, o pai e todos que amavam Nicole para suportarem este momento terrível. Compartilhe este vídeo para que este caso não caia no esquecimento e para que a pressão popular ajude na captura dos foragidos. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o crime foi premeditado desde o início? O que mais te chocou nesta história? Que Deus proteja nossas famílias de pessoas com corações endurecidos pela maldade. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer o mal disfarçado de bem e sabedoria para proteger aqueles que amamos. Que Deus abençoe você e sua família.